paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje nós estamos dando início na carta de Paulo aos Colossenses, né? São 4 capítulos, glória a Deus por isso, né? Nós vamos aqui estar estudando esses 4 capítulos da carta de Paulo aos Colossenses, para a igreja de Colosso, tá? Vamos ler? Abre sua Bíblia no Novo Testamento, Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, viu? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade, né? Em outras traduções podem estar escrita amor, que tendes para uns com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ele está mandando uma carta para essa igreja, né? Então está falando com eles. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, a qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Pastor Alex sempre pega no pé de que quando você for escrever Deus, todo mundo que está me ouvindo aí, quando você for falar assim, ó, fica com Deus, a palavra Deus você tem que colocar D maiúsculo, tá? Isso não pode ser escrito com D minúsculo, meus irmãos, porque quando você escrever fica com Deus e você escrever D minúsculo, você não está falando do Pai de Jesus, o nosso Criador. Você está falando de outros seres, porque Deus com D minúsculo são demônios. Entendeu? Bom, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aqui mora um versículo lindo, o 9, que você deve esmiuçar e tentar descobrir o que ele quer dizer. Olha só, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não é essa parte, é agora. E de pedir que sejais cheios de quê? De conhecimento, meus irmãos. Tem gente que fala assim, pastor, eu amo ouvir o cafezinho, o senhor é muito usado por Deus. Você acha que você não poderia ser igual ou melhor? Porque esse conhecimento aqui é dado de graça, meus irmãos. É que está na prateleira de Deus e poucas pessoas querem pegar. Então, da sua vontade em toda sabedoria, conhecimento e sabedoria não tem nada a ver, e inteligência espiritual. O que está faltando no povo hoje é isso, inteligência espiritual. Muita gente, meus irmãos, está vindo para Jesus por necessidade. Necessidade de um carro, de uma casa, de um amor. E Jesus não quer só isso, meus irmãos. Ele quer você por inteiro e quer mudar a sua vida, sabe? É muito interessante. A gente vê, eu dou palestra para casais, né? Fica aí o alerta para os pastores. Eu não cobro nada, tá? Vou fazer aqui meu comercial porque eu faço a obra com amor. Bom, o que acontece? As pessoas chegam e falam, pastor, a gente assistiu a palestra, tudo, foi uma benção, mas continuamos a briga. Irmãos, sempre vai ter um pequeno desentendimento. A gente só tem que saber ter dialeto e saber lidar com aquela situação. Eu e minha esposa parecia cão e gato quando casamos, sendo cristãos. E com o tempo a gente foi, melhorando os nossos atos e percebendo que devíamos esvaziar mais do mundo e encher-se mais de Deus. É isso que um casamento precisa. Vamos para o verso 10?
do capítulo 1 ainda de Colossenses. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Desculpa. Às vezes as pessoas acreditam que ela precisa de dinheiro para ser inteligente, para ser esperto, para ter isso, aquele outro. Não. Na verdade, você não precisa de dinheiro. Você precisa de Jesus. Porque quando você tem Jesus, as coisas mudam. Paulo está orando para o povo de Colossos para que eles adquiram conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Ah, mas para que isso? Para que Paulo está orando? Para que eles tenham isso. Para que possais andar dignamente. Diante de quem, gente? Diante do Senhor. Agradando-lhe em tudo. Frutificando em toda boa obra. Tudo que ele faz. Ele foi entregar um folheto, conquistou. Ele foi louvar, conquistou. Ele pregou, conquistou. Porque tem muita gente que prega e não frutifica. Louva e não frutifica. Entendeu? Precisa de quê? De inteligência espiritual. Eu vou dar uma dica. Eu tinha uma equipe que visitava os lares comigo, né? E aí eu falava com as irmãs assim, a gente vai chegar lá. O que acontece? Com certeza o coração da pessoa... Olha a estratégia de pastor. Eu tinha uma inteligência espiritual. Creio que ainda tem. Olha só, eu falava assim, irmãs, olha, a gente vai pegar uma casa que as pessoas não são cristãs. Só uma pessoa é, mas a pessoa que precisa lá, que muito precisa, não é cristã. Então o coração dela como é que deve estar? Aí eu peguei a parábola da semente e falei, olha, deve estar cheio de entulho, deve estar pelo caminho, deve estar todo bagunçado, deve estar endurecido. Então a gente precisa primeiro quebrar aquele coração para poder plantar a semente. Porque não adianta nada fazer uma visita num lar e ficar pregando. Não, você tem que ter estratégia. Qual que era a estratégia? Todo mundo aqui sabe o que é arar a terra, né? Arar. Então, acontece que o louvor ia trabalhar no coração da pessoa como arar. Pastor, Deus me deu essa inteligência. Então, eu falava, irmãs, louve algum louvor que não seja aquele... Manda fogo, Senhor, manda fogo. Não, gente, para que mandar fogo? A gente tá precisando de outra coisa. Aí a gente falava, olha, pega um louvor que a quebranta. Um exemplo, né? Um exemplo. A irmã chegava lá e ia cantar o hino da Cassiane. A tua palavra escondi. É um exemplo, não é esse, tá? Mas aí a pessoa começava a ficar mais ou menos comovida. Aí a outra já vinha cantar um hino também que era muito emotivo, de maneira que mexia com o ego, com o sentimento daquela pessoa. Aquela pessoa nem sabia que nós estávamos fazendo isso planejadamente. Inteligência espiritual. Acontecia que o coração começava a amolecer, corria uma lágrima. Só que como o coração ainda estava muito duro, rapidamente ela enxugava e escondia. Mas o pastor já tinha visto. Pastor Alex já tinha visto. A mensagem já estava pronta. Eu abria em Marcos capítulo 5 e já vinha falar, você está ouvindo duas vozes. É necessário ouvir uma só. E já começava com a mensagem, ali a terra já estava fofa. Sabe, a terra do coração da pessoa já estava fofa para lançar a semente do Senhor. Ela ia aceitar Jesus naquele dia? Isso não me importa, porque um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. O importante é fazer a obra. Aí a gente ia embora. Não demorava muito, a pessoa estava vindo com as próprias pernas na igreja. Fazer uma visita. Depois já estava começando a querer conhecer a obra, se batizar, fazer parte do corpo da noiva de Cristo. Inteligência espiritual. É necessário começar a pensar. Pai, me dá uma estratégia, uma inteligência espiritual. Me dá, meu Senhor, alguma maneira. Eu comecei a cantar muitos corinhos na minha igreja e não adiantava nada. Até que então eu comecei a cantar alguns corinhos que movia o povo começava a gostar. Aí o baterista já começava a tocar, o povo já começava a bater palma. Aí pronto, já ficava uma belezura. A gente tem que ter inteligência espiritual, meus irmãos. Sabe? Quantas vezes eu deixava o rodo e o pano na porta? Para quê? Para que o próximo obreiro que chegasse percebesse que eu precisava de ajuda. Pastor, quer ajuda? Lógico, pode passar naquele canto ali. Estrategicamente para que eles vissem, para que eles se incomodassem com aquilo e começassem a querer me ajudar. Se eu limpar tudo e não falar nada para eles, pronto. A casa está limpa, não tem nenhum problema. Inteligência espiritual é o que está faltando hoje, tá? É o que está faltando. Para de passar a mão na cabeça desses irmãos e começa a pedir inteligência espiritual para botá-los para trabalhar. E eu paro por aqui. E amanhã
amanhã tem mais. Anota aí a lição de casa, Mateus 24:14. Mateus 24:14, né? Hoje temos aqui um aniversariante, ó, o meu amigo Nilson, lá de Caruaru, da Assembleia de Deus Madureira, lá na Pederneiras, acho que é isso, acho que eu escrevi alguma coisa errada, meu Deus. E também o Ebenezer, né, o nome da Madureira lá, a igreja. E também eles são lá de Pernambuco, né? Que Deus abençoe, Nilson. Me perdoe se eu escrevi alguma coisinha errada aqui, ó. Mas meu feliz aniversário para você, tá? Que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Hoje também é aniversário da neta da irmã Neta, né? Ela é amiga da Eudivânia, lá do Morro do Chapéu, Bahia. A Nancy Gleide de Salvador também está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe as vossas vidas, meus irmãos. Por hoje é só de aniversariantes. Pastor, eu quero convidar o senhor para pregar na minha igreja, para dar palestra. O senhor cobra? Não, eu só preciso da passagem. Se for perto aqui em São Paulo, da gasolina, né? Que aí às vezes alguém me leva. Ou um Uber, sei lá. Mas eu não cobro nada, meus irmãos. Eu vou e até limpo a igreja se necessário for. Bom, se você de repente parou de receber os cafezinhos, faz assim. Apaga meu contato e adiciona de novo. Ah, pastor, comigo está tudo normal. Mas se um dia você parar de receber o cafezinho, apaga meu contato e adiciona de novo, que ele volta normalmente. É problema do aplicativo, tá? Abraços e aniversariantes, vocês têm que me pedir uma semana antes. Não adianta pedir um dia antes, não dá mais tempo, tá? É uma semana antes, tá? Pastor, me dá o contato para me convidar o senhor para pregar na minha igreja, que o senhor não falou. Olha, o meu número é 119-5618-8781, você fala diretamente comigo, ou 119-3018-0870. Marca uma agenda comigo e a gente vai aí dar palestras ou pregar a palavra de Deus, né? Bom, deixa eu ver mais algum recadinho, né? Pastor, passa o telefone para me mandar para um pessoal aí. Olha, o telefone para você receber o cafezinho. 11-95786-4176, tá? Ah, eu quero fazer a teologia na onde o senhor faz. Dá para fazer à distância? Dá sim. À distância você vai falar com o pastor Valmir, tá? O número dele é 11-94006-2409. E diga a ele que o cafezinho que te indicou. Amém? Bom, por hoje é só. E amanhã tem mais.